causando. Então, a partir do momento que eu pensei em me separar, eu queria que ele mudasse. Então, se eu estava causando o mal para ele, a minha intenção quando eu me separei era que ele mudasse e que fosse o fim desse casamento fizesse o melhor, tanto para ele quanto para mim, porque não era algo que estava fazendo mal para os dois. Tá? Então eu quero falar exatamente isso para você. O que aconteceu para me chegar na conclusão de que o melhor seria a separação. Outro ponto também que eu acho importante é como tive a certeza que não gostava mais do meu ex-marido, tá? Em todo o momento que a gente discutia, que a gente brigava, ele sempre dizia ter a certeza que eu gostava dele. Ele sempre se convenceu, sabe, de que eu ainda gostava dele, mesmo chegando para ele dizendo, eu não gosto mais de você, mas para ele o que eu falava não tinha a mínima importância. Porque ele dizia, você gosta e pronto. Para ele era isso. Tá? Em nenhum momento ele chegou à conclusão de que eu não quisesse mais, que eu não gostasse mais dele. Porque ele se convenceu e tentava me convencer de que eu ainda gostava dele, mesmo eu dizendo que não. Então, o que me fez chegar à conclusão de que não gostava mais dele é um dos assuntos que eu quero falar com você, que às vezes você pode estar passando por isso e você ainda não entendeu o porquê, tá? Outro ponto que eu acho importante também é como tive a certeza do momento da separação, tá? Porque tem muito isso, você querer se separar, mas você fica sempre esperando o momento para fazer isso. É porque você não tem um emprego, você está desempregado, é porque você tem medo tanto do que pode acontecer com você mais para frente, ou você tem medo da opinião das pessoas, tá? Então eu quero falar para vocês como foi que eu soube que aquele era o momento de eu chegar, arrumar as minhas coisas e dizer basta, é agora que eu vou me separar. Porque não foi fácil, porque naquele momento eu tinha uma voz que me dizia não faz isso, não faz isso, não faz isso, e a outra eu dizia para mim mesmo, eu vou fazer, esse é o momento que eu tenho a minha chance de fazer isso e eu vou fazer, e eu fiz. Então eu quero chegar e quero contar para você exatamente isso, como eu cheguei à conclusão de que aquele era o momento exato para isso. Outro ponto também que eu acho importante é o que eu senti depois que eu me separei. No dia seguinte, por exemplo, eu digo a você que eu me surpreendi com muitas coisas, sabe? Eu digo a você que teve um momento que eu fiquei, por que isso está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou sentindo isso? Sabe? Era um questionamento que eu chegava a uma conclusão que me deu a certeza de muitas coisas, tá? E eu quero falar exatamente isso, porque eu ia olhar a história de outras mulheres, eu assistia vídeo, eu via histórias dela, lia os comentários e foi completamente diferente do que elas descreviam. Eu me separei há mais de um ano, mais de um ano e meio. E até hoje eu ainda me pergunto por que aquilo aconteceu, por que eu senti aquilo, porque é o que eu sinto hoje ainda. E eu vou falar para vocês exatamente o que eu senti e o que eu sinto até hoje, depois da minha separação. Que não foi uma coisa que eu vi sentir um mês depois, 2, não. Uma coisa que eu comecei a sentir no dia seguinte. Outro ponto relevante também que eu quero falar com vocês é o que eu fiz depois da separação
para recomeçar. Porque é muito simples de você recomeçar já com tudo planejado. E quando você não planeja? Quando você é pego assim de surpresa pelo momento e você não sabe o que fazer. Aí eu vou dizer para vocês tudo o que eu fiz. Desde o momento que eu percebi que para recomeçar, eu iria precisar de ajuda. E um dos meus grandes problemas para me separar antes era que eu não queria pedir ajuda. Mas quando eu me separei, eu percebi que eu ia precisar de ajuda. E um dos meus passos mais, eu não vou dizer difícil, mas que eu entendi que era necessário, era ajuda. E eu tive essa ajuda e foi o que me ajudou nesse processo. Outro ponto também importante é arrependimento de ter separado. Será que eu me arrependi ou não? Será que eu ainda tenho a certeza que eu fiz a coisa certa ou que eu não fiz? Que tem muitas vezes essa parte do arrependimento é algo que você acaba voltando atrás, entendeu? Por se arrepender de ter tomado uma atitude e ter se arrependido disso. Será que eu tive momentos de ter me arrependido? E eu vou dizer para vocês, se eu tive ou não. Eu vou falar com sinceridade, porque não foi fácil. É um ano e um pouco mais de 1 ano e 6 meses. E eu vou dizer a vocês que não foi fácil para mim no início. Eu vou contar tudo isso para que vocês percebam que o processo não é fácil. E não foi. Mas que tudo faz parte. Depende do que você quer, da sua vontade. Então, nos próximos vídeos, eu quero falar com vocês de cada um desses pontos, tá? Não quero mais me prolongar. E se você chegou até aqui o final, se você acha que eu falei algo relevante para você, se os próximos vídeos vão ser importantes para você, se você tem alguém que está passando por esse processo, você compartilha esse vídeo, tá? Então, se você gostou, se você acha que eu tenho algo importante para falar, então você curta esse vídeo e se inscreve no canal, porque eu garanto a você que o que eu tenho para falar sobre todos esses pontos, pode ter certeza que tem alguma coisa que vai fazer sua cabeça se expandir de um momento para o outro e você vai ter a certeza de muitas coisas. Então, eu agradeço a você por ter ficado comigo até agora e até o próximo vídeo.